Meio-dia e 21, 123 horas, o sequestro que parou o Paraná. No penúltimo capítulo da série, vamos falar sobre a decisão, os momentos e circunstâncias que levaram a polícia a definir pela invasão tática na casa. Lá dentro estavam 7 reféns, entre eles 3 crianças, e as possibilidades de diálogo entre negociadores e criminosos estavam esgotadas. Carro forte, nós queremos combustível, comida e a polícia fora para embarcar e seguir viagem, porque nós ir longe. Polícia vem atrás, não tem volta. Eu posso fazer uma pergunta? Você se dispõe a libertar pelo menos as crianças antes? Não liberta nem fio cabelo. Eles jamais irão abandonar essa residência, nós não negociamos esse tipo de coisa e vamos mostrar a esse pessoal que está na casa que o Paraná não é palco ideal para a realização desse tipo de crime. Quinta-feira, 4º dia de sequestro. A negociação seguia truncada, sem avanços, e a possibilidade de uma invasão foi ganhando força. Elton e Rony acompanhavam tudo do lado de fora. Quando começou a chegar mais policiais, isso não lembro se foi na quinta-feira ou na sexta, aí a gente já começou a ficar um pouco mais tenso, né? Mas assim, nos outros dias, no decorrer do dia, não tinha muito esperar. Faziam bastante barulho ali com sirenes, para deixar os caras, não deixar os caras dormir, né? Ao mesmo tempo não deixava os caras dormir, mas os reféns também não dormiam. Então você imagina a tensão lá dentro, né? Num quarto fechado lá, todo mundo preso ali, passa a hora. Isso foi muito difícil, eu imagino, né? Para as pessoas que estavam lá dentro, para a Leina, para a Úrsula, que tinha que tomar a decisão, ou acalmar os outros, entende? Então a tensão fica uma semana à mercê de um bandido. Eu não imagino tudo que pode ter acontecido ou poderia acontecer, né? Enquanto isso, dentro da casa, a inocência infantil permitia que as crianças encontrassem nas brincadeiras a distração para que as horas passassem. Eu não tinha noção do que estava acontecendo, né? Para mim era, tô na casa de um estranho, tô brincando aqui. Eu lembro que os primeiros dias que a gente tinha energia elétrica, tinha a televisão ligada, a gente via desenho na televisão, brincava ali com cartas, com a babá, mas não tinha noção do que estava acontecendo nenhuma. Para mim era uma brincadeira, era alguma coisa diferente. Eu não tinha medo, não senti medo, não tinha aquela... quem são essas pessoas estranhas? Eu estava bem tranquilo, né? Estava brincando com meu irmão, com a babá lá também, com a minha mãe. Então para mim foi bem tranquilo. A tranquilidade pelos olhos das crianças não refletia como estavam as negociações. Sem progresso, uma ameaça obrigou as forças de segurança a se prepararem para entrar na casa. Da quinta para sexta-feira, os sequestradores falaram que se não fossem atendidos, eles iriam executar um dos primeiros reféns do sábado de manhã. É a mesma coisa que um médico que vai operar, tá? Ele sabe efetivamente o que ele tem que fazer. Tá? Nós, nessa situação de crise, delegados de polícia, sabem efetivamente qual a medida, qual o remédio que deve ser tomado nesse momento de crise. E naquele momento, então, vocês tomaram a decisão ali com base no que vocês estavam vendo, né? Nós seguimos a mesma trajetória, com base naquilo que nós estávamos prevendo, que poderia ser trágico, e nós preferimos a ação do que pecar pela omissão. Tá? Nós vamos entrar e vamos salvar os reféns. Não vamos esperar que eles matem um refém para que a gente entre. Mate uma criança. Aí todos vão perguntar, mas se vocês viram que ele ameaçou fazer isso, que ele iria fazer isso, que eles estavam sob tensão, por que a polícia não agiu?
Entendeu? Eu mesmo perguntaria isso. Por que vocês não agiram? A polícia, por meio do médico, pediu para que as vítimas vestissem roupas brancas, para facilitar a identificação no momento da entrada dos policiais. Tinha a casa nessa posição, tinha esse janelão, depois a gente pegava um corredor para a esquerda e ia dar num quarto onde estavam os reféns, porque nós fomos aos poucos entrando na residência e eles ficaram encurralados numa suíte, entendeu? No final do corredor. Eu não lembro se era a suíte do casal. Então nós cronometramos. Então, vamos arrebentar nesse tempo. Aí nós vamos entrar, vamos demorar tantos segundos. Tá? Vamos caminhar por esse corredor, vamos arrebentar a porta e vamos liberar os reféns. Nesse meio tempo vai ter uma equipe que vai liberar algumas granadas de efeito moral, tá? Pelo jardim de inverno dessa suíte. Tá? Já tinha uma equipe para fazer a apreensão do material dentro da casa. Tinha uma equipe encarregada do socorro das eventuais vítimas, tanto dos criminosos, né, que pudessem ser vítimas de ferimento, quanto dos reféns. Tá? E assim foi separado aquele grupo pequeno e seleto, cada um ficou com uma missão. Tá? E a minha parte foi, junto com o pessoal da Polícia Militar, acompanhar a entrada na casa. Na época, o governo do estado deixou à disposição 2 aviões lá em Marechal Cândido Rondon, para um eventual socorro emergencial de várias pessoas, se precisasse. Foi comprado os escudos balísticos, que a polícia não tinha na época. Tudo muito rápido, tudo bem planejado. E quando chegou no momento certo, tá, nós procuramos, durante esse tempo de permanência desse pessoal na casa, mantê-los acordados ou sob pressão, tá, para que houvesse um desgaste psicológico dos criminosos. Todos nós tínhamos que decorar toda uma sequência de eventos que ia ser feita a partir do momento que entrássemos no portão da casa. Então, se o primeiro homem caísse, o segundo homem já sabia que o primeiro homem tinha que fazer isso, isso e isso. O terceiro, que o segundo fazia, e o primeiro, e assim por diante. Caísse o quinto homem, o subsequente já sabia o que cada um tinha que fazer na frente. Então, esse era um treinamento exaustivo, né? E você tinha que ter toda essa ideia na cabeça para que o plano não falhasse. Era a teoria da academia de polícia sendo colocada na prática, ao extremo. Isso tudo está na teoria, de como fazer, mas quando você observa na prática, é outra visão que você tem, né? Mas isso tudo foi criando neles uma vulnerabilidade, eles estavam extremamente cansados nesse período, né? Então, foi uma série de técnicas utilizadas, e volto a dizer que a gente aprende na teoria na escola, mas que, na verdade, essa vivência na prática marcou, com certeza, a nossa carreira, né? Mas foi realmente um passo a passo até chegar no último dia que não tinha mais como negociar. Toda essa apreensão era transmitida pela TV. As imagens da Tarobá não chegavam apenas às cidades paranaenses, mas alcançavam o Brasil inteiro por meio do sinal da Band, com uma apuração rica em detalhes. Vamos divulgar o que vocês permitirem, o que não, pode ter certeza que nós vamos manter o sigilo e a consideração. Conseguimos ficar perto do QG, dentro do QG. E ali no QG nós convivemos com a direção da negociação. Nós ouvimos muitas vezes as gravações, ou melhor, os áudios do telefone com a negociação com os sequestradores. Nós ouvimos os policiais falando sobre e agora, quando chegar a hora, como vai ser. Nós percebemos o medo nas madrugadas em que a gente não dormia. Era o café, a conversa e que hora vai ser. Ali a gente soube da história da montagem da maquete. Foi feita uma casa similar para ter o cálculo de quantos segundos se levaria para chegar até os sequestrados, a família e os sequestradores. Domingues Júnior fazia dobradinha com o repórter Gelson Negrão. Um assumia o microfone, enquanto o outro descansava. A minha direção de jornalismo à época não me deixou voltar para casa. E até me perguntou, você quer vir para casa? Você quer sair daí? Nós vamos trocar.
Eu não quero sair daqui, de jeito nenhum. Ainda que tomasse um banho muito rapidamente por dia e comesse na calçada praticamente o tempo todo e dormisse a maior parte do tempo dentro do carro ali na calçada. Eu não queria sair daquilo porque era uma experiência muito rica. E à medida em que você vai se habituando, você vai entrando no clima daquela cobertura, você vai construindo uma narrativa de informações que te colocam de uma perspectiva privilegiada da cobertura. Então você passa a ter um colosso de dados que um outro repórter, um outro colega, e aqui não é uma questão de competência, né? É de vivência com a crise. Então, um outro colega que chega, ele não está com aquela vivência de crise. Tanto a Band quanto a Tarobá entenderam isso e eu acabei ficando ao longo de toda a semana. A gente não consegue ter uma projeção no momento que vai virar aquilo, né? E eu só lembro que a gente fazia um rodízio, tinham grandes profissionais da época, repórteres cinematográficos, grandes profissionais, pessoas que já tinham 20 anos de caminhada. Então, esses experientes também tomando a frente, a ponta ali, mas a gente ia fazendo um revezamento. Ninguém queria sair dali, né? A gente queria ver aquela história e trabalhar ali em cima. Para quem respirava a notícia, o alerta era constante, mas não era muito diferente para quem estava a quilômetros de distância. A redação, que pulsava o mesmo assunto por horas, também se mantinha apreensiva com o arrastado sequestro. Foi uma mobilização externa e interna aqui, quer dizer, a redação viveu a mesma tensão dos nossos repórteres, a equipe de operadores, cinegrafistas e repórteres e produtores que estavam lá fazendo essa cobertura. Então, e na redação, automaticamente que esse clima ficou um clima pesado, ficou um clima, foi muito além da apreensão, foi um clima de tensão mesmo, né? Porque o fato ruim havia acontecido, que foi o sequestro, né? E aí fica aquela tensão, o que está por vir? Qual é a próxima notícia? Né? Pode ser o pior. E quando se coloca o pior, são justamente as pessoas reféns, as pessoas inocentes, né, que estavam subjugadas por aqueles indivíduos. Então você sente isso. Aí, produtores, redatores, apresentadores, aqui, né, no estúdio e na própria redação, você vive esse momento, esse clima pesado. Não há nada leve, é tudo muito, muito forte, né? A tensão era tanta aqui no número 190 que muitas decisões precisavam ser tomadas rapidamente. Decisões essas que colocavam vidas em jogo, não só das vítimas do sequestro, como de outras pessoas envolvidas em todo o contexto. E todas elas sabiam muito bem disso. Nós reunimos os oficiais dos delegados, conversamos sobre essas questões, né? Toda a implicação legal que seria futura para todos nós, né? A gente pensou nisso aí tudo e conversamos aí com nossos efetivos e perguntamos, né, quem que se disponibilizaria a entrar, né? Quem quisesse, eu não quero entrar, não ia ser chamado de covarde, não ia de forma alguma ser desprezado e continuar trabalhando no grupo de qualquer forma, né? Porque a gente sabe, é um ser humano e há um desgaste mental com tudo isso aí. Mas ali, graças a Deus, todo mundo foi voluntário em permanecer, em ajudar, né? Alguns escreveram até cartas para sua família, se despedindo caso houvesse a fatalidade de ser abatido lá dentro, porque havia um risco muito grande, né? A gente calculou entre 30% e 40% de baixas que poderiam acontecer, né, do lado policial, né? Sem contar reféns e marginais, né? Então, a gente sabia que a tensão era grande. Então, se nós entrássemos em 10 homens, sabia que 3 dos nossos provavelmente não voltariam. A ideia de conversar com o médico para orientar elas a usarem roupas mais claras, roupas brancas se possível, mas roupas mais claras, naquele da sexta para o sábado, que a gente pudesse diferenciar, porque como eles estavam sempre usando roupas escuras, os marginais, a gente tentou assim, vamos diferenciar quem é quem, né? As mulheres tinham cabelo curto, então na penumbra pode confundir com o homem. Então daí você consegue ter uma visualização do que é mais claro e mais escuro, né? Na escolha do que tem que ser feito, né? Eu deixei uma carta, só tinha um filho na época, tinha quase certeza que eu ia ser morto nessa operação. Eu deixei uma carta de despedida para ele, dizendo que eu amava muito e que eu morri em combate fazendo aquilo que eu queria fazer. E que eu queria que ele crescesse, estudasse, fosse um profissional e que ele respeitasse a minha memória
porque eu tinha morrido protegendo o povo do Paraná. Deixei uma carta também da esposa, também dizendo a mesma coisa, que eu amava e que ela fosse feliz, que eu tinha morrido em combate, fazendo o que eu queria, salvando vidas, né? O plano precisava funcionar. E sábado de manhãzinha, dia 29 de abril, foi o momento escolhido para a invasão. O desfecho de um dos maiores sequestros da história do Brasil. Você assiste amanhã, na última parte do documentário.